Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos através desta live no Facebook para a nossa reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Mococa. Durante este período de quarentena, nós estamos fazendo as nossas reuniões via Facebook. É um prazer tê-los conosco e assim estarmos na presença do Senhor para um momento de devocional, para um momento de oração e meditação na palavra do nosso Senhor. E nesta noite nós queremos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, a todos aqueles que nos acompanham através da página da Igreja Presbiteriana de Mococa, o texto da palavra do nosso Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versículos 1 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos 1 a 14. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Vamos orar, pedir ao nosso Deus a sua orientação sobre a meditação da palavra do nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, neste momento reunidos em oração, para meditarmos na Tua palavra e orarmos a Ti pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação, por todos os motivos que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós queremos nesse instante agora pedir, Senhor, a Tua orientação para o estudo da Tua palavra e que possamos, ó Pai, receber do Teu Santo Espírito o ensinamento que vem de Ti. Fala agora aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesses últimos dias, já quase um mês de quarentena, em que estamos afastados da comunhão, no templo, afastados dos trabalhos, as cidades estão num ritmo diferente do que nós estamos acostumados a ver. Muito se ouve falar a respeito do final dos tempos. Aliás,
Uma das grandes características das grandes catástrofes da humanidade é atribuí-las ao final dos tempos e à volta do Senhor Jesus. Não que isto esteja errado, mas também nem todas elas simbolizam, mas todas elas fazem parte daquilo que o Senhor Jesus nos ensina que acontecerá no final de todas as coisas, que já está pré-determinado pelo Senhor, e vai chegar o dia glorioso da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, especialmente o Novo Testamento, nós vamos ver que após o Senhor Jesus subir aos céus, daquele dia até hoje, estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias foram inaugurados com a ascensão de Jesus aos céus e logo depois o derramamento do Espírito no Pentecostes, cumprindo a profecia de Joel. E quando nós olhamos para esse texto, acontecido poucos dias antes do Senhor Jesus ser entregue para ser crucificado, nós vemos aqui dois pensamentos distintos sobre o templo. O pensamento dos discípulos que estavam impressionados com a grandeza, com o tamanho das pedras, com a opulência daquela construção, a solidez das paredes, como aquele templo estava sendo estruturado, e a visão de Jesus, que estava pensando na destruição que estava se aproximando. E Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E Jesus, ao dizer isso aos discípulos, ele mostra o que iria acontecer pouco tempo depois. Aquele templo em que eles estavam seria destruído, não sobraria nada. Hoje, só restou o muro das lamentações. Mas o que Jesus estava querendo dizer aos discípulos, de fato, é que aqueles homens estavam equivocados na sua preocupação. Jesus não estava ali para edificar um templo de pedras, mas um templo de pedras vivas, que são o coração daqueles que creem. E ao dizer isso aos discípulos, eles acabam se perguntando: mestre, quando será isto? E Jesus então começa a falar sobre os chamados princípios dos ais, ou o princípio das dores de parto, visto que a igreja no livro de Apocalipse é comparada a uma mulher em dores de parto, prestes a dar à luz, perseguida por um grande dragão vermelho. E esta figura apocalíptica ecoa nas palavras desse sermão profético de Jesus. Mas não é um sermão para causar pânico e para causar caos na vida dos crentes, mas sim para trazer ânimo, certeza e esperança ao coração daquele que crê. Por essa razão, nós, olhando para esses versículos, nós vamos perceber que aqui Jesus começa a dar algumas palavras sobre o fim. E que palavras são essas que Jesus revela sobre o fim? Jesus revela sobre o fim algumas palavras que servem para nós como uma palavra de advertência. Se nós olharmos atentamente os versículos 4 e 5, nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, ele disse, ao começar a responder aos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Primeira coisa que ele diz: vede que ninguém vos engane. Ele dá aqui uma palavra de advertência. Ele está dizendo, em outras palavras: prestem atenção ao que eu estou dizendo, prestem atenção à palavra, prestem atenção aos meus ensinamentos. Por quê? Porque neste dia e neste momento em que estamos vivendo, já há um bom período de tempo, e a história da igreja cristã mostra exatamente isso, o crescimento absurdo dos falsos mestres,
com aparência, com comportamentos piedosos, atitudes plausíveis com o comportamento cristão, fazendo grandes coisas, grandes sinais, grandes prodígios, grandes obras, um poder de convencimento e sedução absurdos, levando homens e mulheres a fazer o que é errado como se fosse certo, numa total inversão dos valores cristãos. E muitos acreditam, e muitos ainda irão acreditar nesses falsos mestres. E assim, muitos vão enganando e sendo enganados por não prestarem atenção à palavra do Senhor. Nós não podemos nos assustar diante de qualquer notícia. Nós temos que prestar atenção ao que nos é dito e compararmos com a verdade da palavra do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Ele está dizendo: prestem atenção, não se deixem enganar. E é interessante notarmos que aqui no versículo 4, a palavra engano é a tradução do grego planauo, que significa erro, sedução, ser tirado para fora do caminho, desviar-se, desencaminhar. É o que os falsos profetas têm feito. E é por isso que ele está dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não deixemos nos enganar. Ouçamos a advertência do Senhor Jesus, porque sobre o fim dos tempos, ele nos dá essa palavra de advertência. Prestem atenção às minhas palavras. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. Mas além de uma palavra de advertência, o Senhor Jesus nos dá também uma palavra de explicação. O Senhor Jesus, ele não deixa as coisas sombrias, nebulosas. Tudo que ele nos diz claramente, para que possamos então perceber o que está acontecendo, o que ele está fazendo e qual o propósito ele tem em todas as coisas. O cristianismo não é uma religião de obscuridade, mas de clareza e de verdade mediante a palavra do Senhor. E Jesus aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 12, ele vai explicando o processo de sofrimento do final dos tempos, os sofrimentos do fim. Por isso esse texto é intitulado na maioria das nossas Bíblias como o princípio das dores ou o princípio dos ais. E Jesus explica esse sofrimento dividindo esta explicação em duas partes. A primeira parte, ele está dizendo respeito ao mundo. E a segunda parte diz respeito à igreja. Se nós olharmos a partir do versículo 6, nós vamos ver o que ele está dizendo a respeito do mundo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Aqui nós vemos o Senhor Jesus deixando claramente alguns sinais de alerta a respeito das coisas que antecedem a sua volta gloriosa. Conflitos de todas as espécies, guerras, rumores de guerras, conflitos virtuais, conflitos reais, deslealdades, conflitos desde as famílias até conflitos entre nações. E soma-se a isso também, não somente essas guerras militares cheias de armas, tanques apontados, até mesmo as guerras verbais que estão sendo travadas. Hoje nós assistimos inúmeras guerras verbais, as declarações dos ministros, dos presidentes, dos reis, dos chefes de Estado e seus embaixadores formam verdadeiras guerras diplomáticas sem disparar uma arma.
e são conflitos. E desde o primeiro século até hoje, o século XXI, nós vivemos uma era de inúmeros conflitos em todas as partes. Mas isto não é o fim. É apenas uma primeira batalha dentre muitas. O sofrimento faz parte desta realidade. Nós não estamos isentos dele. Porém, as guerras verbais, as guerras ideológicas, como vemos hoje, as tragédias, a fome, as pandemias, são notícias comuns, já não assustam mais. Se tornou algo corriqueiro. As catástrofes deste mundo não devem ser levadas literalmente como sinais iminentes do fim dos tempos, mas sim como preparação para o cumprimento das profecias, principalmente a profecia que diz respeito à proclamação universal do Evangelho, conforme o versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós não precisamos estar preocupados com o eclipse lunar, com a pandemia, com as crises, com a fome, com as revoltas. Porque tudo isso faz parte para que a igreja esteja sendo firmada em oração, conhecimento da palavra, para proclamar o Evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. E é neste contexto que a missão da igreja no mundo transcorre. A igreja é quem traz a paz no meio do sofrimento. É no meio de muitas perseguições, amarguras e nenhuma simpatia por ela que ela desenvolve a sua missão. Por isso, o Senhor Jesus está dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o campo em que a igreja proclama o Evangelho da graça de Cristo, preparando e apressando a volta do Senhor Jesus, como diz o apóstolo Pedro. E nesse contexto, temos que lidar ainda com falsos mestres, enganos, traições, iniquidade que leva ao esfriamento do amor, ao esfriamento da fé. E é nesta realidade em que nós temos que ouvir esta palavra explicativa do Senhor Jesus, porque a igreja tem que cumprir o seu propósito neste momento em que participamos das dores de parto deste mundo, aguardando o retorno glorioso do Senhor Jesus. Nós temos que aproveitar esse momento para falar que o nosso sofrimento só é finalizado na glória eterna do Senhor Jesus. Mas, além de dar essa palavra explicativa, além de dar uma palavra de advertência, o Senhor Jesus ainda traz à sua igreja uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança que o Senhor Jesus deu aos discípulos, ela está revelada nos versículos 13 e 14, quando ele nos diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui, meus queridos, nós vemos o Senhor Jesus falando a respeito de uma das características mais importantes da Igreja de Cristo, mais importantes da vida do discípulo de Cristo, é a perseverança. Perseverarmos na fé em Cristo. O Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que perseverar até o fim, nesse tempo de angústia, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de amargura, de guerras, rumores de guerras, fomes e tudo mais que vivemos, nós temos que perseverar. Porque a nossa vida não está limitada a estes momentos breves que temos aqui nessa terra.
Aqui nós estamos como o povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto. Nós estamos atravessando esse deserto rumo a Canaã celestial, a glória eterna, a cidade santa, a nova Jerusalém. E nós não podemos desanimar nesta caminhada, porque se nós desanimarmos, nós vamos ser como aqueles que pereceram no deserto. Mas a nossa perseverança não vem de nós mesmos, não vem da nossa força. Pelo contrário, ela vem do alto, vem do Espírito Santo do nosso Senhor, que nos mantém firmes, olhando para Ele. Por isso é que o Senhor Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque aquele que está lavado no seu sangue, jamais poderá ser apartado das mãos de Cristo. É por esta razão que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos fala: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é interessante que na carta aos Romanos o apóstolo Paulo faz uma gradação. Não é o perigo, não é a fome, não é a nudez, não é a dor. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que o Senhor Jesus, nessas palavras, está nos dando a certeza da nossa salvação. Porque Ele diz que nós seremos salvos. Porque Ele já fez esta obra por nós na cruz, quando Ele bradou, dizendo: está consumado. Ele já fez. A nossa parte reside em crer, confiar na sua palavra, confiar no seu poder e perseverarmos na fé, até aquele dia em que estaremos juntos com o nosso Senhor no paraíso. E aqui nós vemos o incentivo do Senhor Jesus à tarefa evangelística. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nós temos que levar a obra do Senhor a todas as nações. Nós temos que levar o evangelho de Cristo ao maior número de pessoas que pudermos. Esta é a tarefa da igreja do Senhor, testemunhar a obra do Senhor Jesus por nós. E a nossa esperança como igreja do Senhor está em ver a palavra do evangelho ser levada a todos os cantos deste mundo. E nós temos que nos esforçar para isso. Desde a igreja local até o missionário no canto mais longínquo deste planeta. Porque o fim só virá quando todos os povos ouvirem a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O Senhor Jesus não está dizendo que todos têm que se converter, não. Pelo contrário, todos têm que ouvir, porque ninguém vai partir deste mundo sem ter ouvido a palavra do Senhor. Nós temos que proclamar, porque os homens são indesculpáveis diante do Senhor. E é por isso que nós temos que proclamar o evangelho, que é a palavra da salvação para o que crê e a palavra de condenação para o que rejeita. O fim só virá quando todos os povos ouvirem a mensagem salvadora do evangelho. Alguns povos ainda não ouviram, e nós temos que levar esta mensagem, porque esta é a nossa esperança. Por isso, meus queridos, nós temos que perseverarmos na fé, no testemunho e na pregação do evangelho. E assim, em meio a todas as batalhas deste mundo, em meio a todas as dores, as guerras desse mundo, a nossa parte é cumprir a obra do Mestre com perseverança e contemplarmos a glória eterna do nosso Salvador, que está reservada na Nova Jerusalém Celestial. Por isso, enquanto estamos aqui, vivamos ouvindo estas palavras que o Senhor Jesus nos dá sobre o fim. Esta palavra de advertência, que ninguém nos engane. Ouçamos a palavra do Senhor. Esta palavra explicativa. Sofrimento, nós vamos passar por eles.
mas o Senhor Jesus nos prometeu estar conosco sempre. E ouvirmos esta palavra de esperança, que é a palavra da salvação, que só ouve e tem aquele que crê no poder do Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos para a glória do Senhor, levando sempre a palavra do Evangelho nos nossos corações. Amém. Meus queridos, hoje, como é nossa reunião de oração, e nós temos nestas últimas semanas orado principalmente pela vida da nossa nação, vamos continuar orando. Nós precisamos de orar muito por esta pátria, por tudo que tem acontecido, né? Pela nossa saúde, saúde dos nossos familiares, dos médicos, enfermeiros, trabalhadores na área da saúde. Temos que orar muito pelos nossos governantes, que infelizmente têm transformado uma situação grave de saúde pública em palanque político. Temos que orar por eles para que Deus faça a obra e tenha misericórdia do seu povo aqui nesta nação. E também temos que orar pela vida das nossas igrejas, para que neste tempo de quarentenas e privação do nosso direito de estarmos reunidos, possamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, para que possamos voltar mais fortes em nome do Senhor Jesus. E nesse instante eu quero convidar a cada um de vocês a estar juntamente comigo nesse momento, orando ao Senhor, clamando ao nosso Deus, e também aí no seu lar, onde você estiver, esteja, enquanto estivermos orando, colocando diante do Senhor todos aqueles pedidos e motivos de gratidão, motivos de apreensão que estão no seu coração, e assim você pode também estar colocando diante de Deus, porque nós temos uma certeza, que muito pode a súplica do justo por sua eficácia, porque Deus nos ouve. E como a palavra do Senhor nos diz no Salmo 66, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Então eu convido você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor nesse instante. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, estamos reunidos em oração neste momento, nesta reunião virtual, nesta reunião via internet. O Senhor conhece os nossos corações e sabe que neste momento estaríamos reunidos na Tua casa, no Teu templo, para cultuarmos a Ti e orarmos a Ti. Mas nós estamos aqui reunidos e sabemos que o Senhor nos ouve, porque a Tua palavra nos ensina e nos diz isso. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Te agradecer pela Tua presença e pelo Teu cuidado ao longo deste dia. E também, ó Pai, nós queremos nesse momento suplicar a Ti pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, pela vida daqueles nossos familiares que estão enfermos. O Senhor sabe o que eles têm passado, o que eles têm lutado. Esteja com eles no seu leito de enfermidade. Traz, ó Pai, a cura àqueles que estão enfermos. Ó Pai Santo, Deus querido, nós também queremos colocar nas Tuas mãos a vida das nossas igrejas. Fortalece o Teu povo neste momento em que estamos privados da comunhão uns com os outros, mas não da comunhão contigo. Fortalece, Senhor, o espírito de cada crente para que não venha a se desanimar da fé e assim abandonar, voltar as costas à congregação, mas sim poderem estar cada vez mais sedentos da comunhão contigo e uns com os outros. Senhor, nós Te pedimos que a Tua igreja possa ser um canal de testemunho vivo do Teu santo evangelho na presença de cada um e também diante da Tua presença. Ó Senhor,
Abençoa a vida das tuas igrejas espalhadas por este mundo, que elas possam realmente ser a embaixada do teu reino onde quer que cada crente esteja. Ó Senhor, colocamos também, ó Pai, nas tuas mãos a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes de enfermagem, dos funcionários dos hospitais em todas as áreas, e casas de saúde também, que eles possam, ó Pai, estar sendo guardados e protegidos nas tuas mãos diante de ameaças invisíveis contra as quais estamos lutando, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada um desses profissionais, dando saúde, dando capacidade, dando inteligência a cada um deles no proceder com os pacientes. Colocamos, Senhor, nas tuas mãos a vida da nossa cidade, as suas autoridades, o nosso prefeito, os vereadores, os secretários. Senhor, colocamos, ó Pai, os governadores dos estados do nosso Brasil. Que o Senhor, ó Pai, tire desses homens a vaidade, o desejo de querer aparecer e sair como o super-herói nessa pandemia. Que eles possam, ó Pai, pensar no povo dos seus estados. E que eles possam fazer o seu governo para trazer o bem à população. Ó Senhor, colocamos nas tuas mãos a vida do presidente da República, na vida dos ministros, dos deputados, senadores, juízes, ó Pai. Que os poderes dessa nação possam governar para o bem comum, não apenas para os seus egos, e assim o povo possa ser fortalecido. Tem misericórdia desta nação, ó Pai. Abençoa as autoridades desta nação e abençoa, ó Pai, a igreja aqui no Brasil para que ela possa realmente proclamar o Senhor e a sua palavra verdadeiramente. Ó Pai bendito, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas e que o Senhor esteja controlando as nossas vidas de tal maneira que possamos ser guiados pelo teu Santo Espírito para fazer a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece a nossa fé a cada dia. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de repouso, dá-nos, Senhor, uma noite de descanso e prepara-nos um novo dia, cheio da Tua graça, da Tua paz e da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nós estamos assim, chegando então ao final da nossa reunião de oração dessa noite. Quero agradecer a participação de cada um de vocês nesse momento e pedir também que estejam nos acompanhando amanhã também às 19 horas na nossa reunião de oração de quinta-feira. Que Deus abençoe a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e assim que amanhã possamos novamente nos encontrar neste canal para a honra e a glória do nosso Senhor. Que Deus muito os abençoe e uma boa noite.